Eduardo Senkman, 22 de maio de 55 e São Paulo, São Paulo. Eu tinha uma ligação muito forte com música, né? Meu pai tocava violino, quando ele veio lá da Romênia ele tocava em cinema mudo, né? Tocava violino ao vivo lá em cinema mudo. E uma das primeiras recordações que eu tenho assim é de ficar muito emocionado com o violino, né? Depois eu fui fazendo toda uma carreira musical extraordinária no sentido de que ela não foi formal, né? A coisa que eu fiz de formal, em termos de faculdade, foi as ciências sociais aqui na USP, né? Então a minha relação com arte, com teatro, com artes plásticas, com música, sempre foi muito forte. Então, assim, eu comecei a frequentar como ouvinte a ECA, como aluno de composição do Vili Correia de Oliveira, né, que já está aposentado, não está mais aqui, né? E fui aluno particular do ex-chefe do departamento de música, que era o Olivier Tone, né? Então, eu comecei a frequentar. Então, enquanto estava fazendo as ciências sociais, eu já estava frequentando a ECA, inclusive junto com os alunos da ECA, montando festivais de música. A gente fez Semana de Jovens Compositores, eu participava das bienais internacionais de música que tinham aqui. Enfim, tinha um monte de atividades, aí eu comecei a me ligar aí com a ECA. Eu era graduado em Ciências Sociais e o Tony me chamou e falou, oh, acho que você seria um cara legal para dar aula aqui, né? E aí eu entrei como nada, né? Aí que eu comecei a fazer mestrado, depois doutorado, depois livre docência e tudo mais, né? E, enfim, eu fiquei na música, no departamento de música, desde 81 a 2000, quando aí eu recebi um convite para dar aulas na Comunicações e Artes. O diretor era o Valdenir Caldas, né? E ele me convidou para fazer essa ponte, que ele sabia que eu fiz ciências sociais, gostava de filosofia, gostava de antropologia, fazia música, compunha, enfim. Ele falou, olha, nós estamos precisando de alguém aqui que faça esse nexo, essa ponte, né? E aí em 2001, eu acho, que eu comecei a dar aula na Comunicações e Artes, né? E para mim eu gosto de enfrentar desafio. A música estava ficando muito chata, era muito técnica, né? Era muito aula de técnica musical. Eu dava aula de harmonia, de contraponto, de percepção, e eu não podia falar de nada além do que disso, né? Não podia falar das minhas filosofias, das coisas que eu gosto de juntar com música, né? Porque, na verdade, a música está na cultura, né? Você não pode ter uma cultura simplesmente musical. Você tem que ter uma cultura, né? Aliás, o ser humano é o ser da cultura. E aí voltei a estudar muito, né? A estudar coisas que estavam para além da música, até para poder estabelecer esses nexos, né? E aí as aulas para mim viraram uma diversão, assim, no sentido de fazer aquilo que eu gosto com prazer, né? E receber alunos aí da USP inteira, que vêm com as suas, né? Vem gente da economia, da letras, da FAU, da matemática, da ECA, enfim, é uma miscelânea de gente, né? E vem músicos também. Mas para mim, interdisciplinaridade é sintoma. É sintoma de que as coisas já estão separadas, né? Porque né, as humanas são interdisciplinares, já na essência. Se você tem que criar coisas interdisciplinares, é porque essa essência dançou, né? Quer dizer, todo mundo foi para um lado técnico, para a sua seara, se umbigou no seu canto e não está conversando com os outros, né? Mas nunca houve cultura sem diálogo, né? Sem conversa com os outros. Então, para mim, a questão da interdisciplinaridade não é um problema, porque ela é. Né? Aluno, eis aí outro problema essencial do que virou a universidade. Que é o seguinte, todo esse esquema de mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, titularidade, você acaba se virando para você mesmo.
E todo esse esquema da pós-graduação, de linhas de pesquisa, a coisa está cada vez mais enclausurada, né? E mais centrada na pós do que deveria ser a essência de uma escola, que é a graduação. Agora eu saí da pós-graduação da música e consegui respirar. Dá para compor de novo, dá para parar de pensar que a minha composição tem que virar pesquisa para pós-graduação. Quer dizer, tudo isso é um absurdo, né? A questão da ciência, né? Então você abre, por exemplo, o Lattes, é todo ele para a ciência, não é para as artes, não é para o nosso perfil. Então, em vez de você centrar toda a questão educacional, projeto educacional não existe, mas em vez de você centrar na graduação, a escola acabou centrando isso na pós e nos professores, e deixaram os alunos de lado. O que acontece? Os alunos não têm escolha, eles têm matérias obrigatórias e umas optativas, né? Eles não podem... o trunfo da ECA seria justamente o aluno poder circular dentro da ECA, e não só, né, circular dentro da universidade, e ele não pode circular nem dentro da ECA. Então, os alunos de um departamento não conhecem os alunos de outro, os departamentos se feudalizaram, né? Virou uma disputa de poder em cada departamento, um feudozinho, que acha que está fazendo uma grande ciência, né? Sinto muito. Ciência se faz com diálogo, não se faz com o teu próprio umbigo, né? E aí, esse diálogo que acontece lá, ao vivo e em cores na aula, é que é legal. E aí, é esse que me leva a evoluir, inclusive, né? Teve um livro que eu lancei, que ele partiu da livre-docência, que se chama Estética da Comunicação Musical. Em vez de se chamar Estética Musical, que se eu tivesse no departamento de música é assim que talvez se chamasse, né? Eu pensei no quê? Na questão de que qualquer arte precisa se comunicar. Então, eu estou pensando na estética daquilo que o artista tem que fazer para se comunicar com o público, né? Você tem que pensar nisso, porque na hora em que você para de pensar na comunicação, você perdeu a arte. Na hora que você para de pensar na arte, você perdeu a comunicação. Coisas, né? Então, para mim, essa questão, essas duas palavras, a ECA virou comunicação ou arte, né? Mas não comunicação barra arte, né? E arte, o E está errado, né? A gente está numa escola fragmentada em vários departamentos, né? Isso é histórico, aconteceu um momento, né, do Marques de Mello, ele falou, para cada departamento, virem-se, façam os seus próprios currículos, cada um tem a sua secretaria, etc. Virou 8, 9, 10 escolas, né? E agora a gente está nessa esquizofrenia, tentando ou juntar isso, ou então uma parte tentando se isolar e se separar, falar assim, não, essa fragmentação eu não quero, eu quero ir embora, o que também não resolve. Não existe um projeto filosófico, pedagógico na ECA. E a universidade está nos anos 60, 50, 40 ainda, né? Se não tiver no século XIX, em termos eu digo, de pedagógicos, né? A ECA tinha uma ligação mais forte quando ela tinha o básico, né? Isso foi sendo perdido, na verdade, né? Com essa história dessa fragmentação, dessa departamentalização, né? A ECA perdeu o bonde. Isso não significa que a gente não tenha grandes professores, não tenha grandes alunos, né? Mas é um pecado você não fazer um proveito máximo, digamos, do time que você tem. Aqui, você tem gente que poderia render muito mais e não rende, porque a estrutura não fornece isso. Eu sempre falei, eu falo para todos os editores que entram, eu falo assim, olha, vai um recado, eu não queria ser professor desse ou daquele departamento, eu queria ser um professor da escola. Acha que você está rendendo o máximo? Uma ova. Se você não tem uma estrutura que te desafie a render o máximo, você vai fazer a tua lição de casa, né? Vai ficar lá dando a tua aulinha que você sempre deu, lá no teu departamentozinho, e pior, você não encara desafios novos, né?
Eu não consigo pensar a música sem ser uma forma de comunicação. E não consigo pensar a comunicação sem ser uma forma de arte, né? Então, eu não posso acreditar nisso. Me desculpem, meus colegas artistas, mas eu não posso acreditar nisso. O grande trunfo da USP é o fato de você ter essa, ou deveria ter mais, né, flexibilidade de você aproveitar da USP, de um campus, o que ele te oferece. E aí, o que falta? Pensamento. Falta projeto. E é um projeto muito maior do que só ECA falando dentro de si. É um projeto assim, bom, o que a ECA pode aproveitar do que existe aí no campus? Você já pensou? Você poderia montar um currículo, os alunos poderiam montar um currículo super legal. Olha, eu acho assim, que a mudança é poder dos alunos. Eu sempre falei isso para todos os alunos. Manja. Né? É que os alunos, aliás, eu estou vendo com bons olhos aí esses últimos tempos aí, né? Porque teve uma época de uma passividade, né? E na hora que eu vejo os alunos, certa ou erroneamente, se juntando para fazer alguma coisa, né? Não estou discutindo se está certo, se está errado, se o motivo é justo ou não. Mas me dá uma esperança, né? Quer dizer, as pessoas estão se juntando para exigir coisas. Isso eu acho fundamental, entendeu? Então, assim, isso me dá esperança, né? Quer dizer, a mudança vem de baixo, digamos assim, vem do aluno, não vem de professor. Eu não acredito nessa mudança, porque de cima para baixo, a estrutura uspiana é tão, já também ela tão enferrujada, né? Aquela história de que os titulares é que fazem parte do conselho universitário, que vão eleger o reitor, e comissão disso, e comissão daquilo, e se faz um monte de comissão que no fundo são comissões burocráticas. Elas não estão, como é que se diz, voltadas para o ensino. Legado, acho que a gente deixa, né? Não é o que eu gostaria de deixar, né? Quer dizer, todos esses montes de alunos que eu tive, eu estou desde 81, quantos anos fazem? 32, né? Ou seja, é um legado, né? Quer dizer, tudo que eu fiz pessoalmente enquanto artista, mas junto com os outros, aulas para os alunos que vão desdobrar o conhecimento, né? Muita gente, eu fico contente quando as pessoas às vezes se encontram comigo, não sei aonde, às vezes eu sou muito bom fisionomista, né? Nome, esquece, né? Eu já esqueci quase todos os nomes que vocês me deram aqui. Mas quando um aluno fala assim, pô, Eduardo, aquela tua aula lá foi importante para mim, eu nem sei mais que aula que eu dei para o fulano, né? Mas isso é gostoso, né? Quando você tem esse feedback, né? Ou seja, o legado você deixa, na verdade, né? Não é deixar um legado, você tem uma trajetória, e essa trajetória vai deixando rastros que estão por aí, né? É gozado isso, né? O Sartre fala muito disso, né? O ser humano, ele não vai ter consciência da sua própria trajetória, porque no dia que ele morrer, ele já morreu.